brasileiro, né? Com certeza, Wallace. Olha só, você vê a escalada desse imperialismo jurídico-comercial. É aquela história que a gente falou aqui, que eles pegam reféns, por exemplo, o ex-executivo responsável por vendas na Ásia, da Alstom, campeão maior da indústria pesada da França, sequestraram o executivo. Tinha pagamento de propina? Tinha, mas é assim que o capitalismo funciona. Né? Gostemos disso, não. O capitalismo implica corrupção. Ai, meu Deus, implica corrupção. Então, pagava propina para conseguir contratos do Estado nos países asiáticos, né, fornecendo locomotivas, trens, etc e tal. A Alstom a gente conhece que paga propina em trem, não conhecemos esse caso aí, negócio de metrô e tal. Pois é, então a mesma coisa que em São Paulo fazia lá na Ásia. Sequestraram o cara, botaram num presídio de segurança máxima dos Estados Unidos Federal, dividindo cela com traficantes barra pesada de gangues latinas de Los Angeles, o sujeito morrendo, não dormia à noite, né? E aí até a direção da Alstom, os acionistas, aceitarem serem incorporados pela GE americana por um preço vil. E a França calou a boca, a União Europeia calou a boca, porque, inclusive, né, o continente europeu até hoje é um continente ocupado, pô, tem base na Alemanha, base na Itália, base em tudo. A segurança da Europa depende do guarda-chuva nuclear dos Estados Unidos, eles não falam um ai quando o imperialismo faz isso. Então, é esse imperialismo jurídico-comercial que pegou a Embraer, pegou as empreiteiras brasileiras, pegou a Alstom francesa, então não é só uma coisa do terceiro mundo, e inclusive, nesse caso que você falou, está usando a extraterritorialidade, isso é um fenômeno já estudado há muito tempo, criticamente pelos scholars, os acadêmicos de direito internacional, né, essa aplicação extraterritorial, imperialista, né, seria o nome correto, do direito americano no mundo. Então essas sanções, a Huawei vem se somar às sanções de alguns dias atrás, em que o Trump deu um ultimato ao TikTok, aquele aplicativo aí, é o seguinte: vocês têm X dias para entregar as suas operações nos Estados Unidos, o maior mercado de vocês, depois da China, a Microsoft. Ainda designou, olha isso, olha o liberalismo, liberalismo, né? Os Estados Unidos são muito liberais. Falou, não, você não tem campeão nacional, não. Você vai entregar suas operações para a Microsoft. Já escolhe, já indica e tal. Então, esse é o jogo, gente. O jogo é barra pesada, como fala o Pepe Escobar. Só uma observação seguinte: o pessoal sempre fala que o sorriso do Wallace é o mais bonito, o mais franco, o mais aberto aqui, mas é porque vocês não conhecem o sorriso do bebê Johnson, filho do Wallace Moreira, Gabriel Cassiano. Esse eu quero conhecer. O Paulo, numa live, já mostrou a live, pegou no colo a filha dele, também o Elias. Essa na próxima live, o Wallace, eu acho que ele saiu com a mãe dele, porque quando eu entro para fazer qualquer coisa no escritório, ele fica batendo na porta, então a mãe sai com ele para poder me dar paz. mas como muito bem o Wallace e o Romulus, o Império contra-ataca, né? É até o título do Star Wars, um episódio, enfim, quando ele se sente ameaçado. E o que está acontecendo nesse exato momento, tudo é correlacionado. Eu acho que é aquela questão, né, de que alguns pensadores, que até são relativamente razoáveis, melhor do que a média, né, dos pensadores do Brasil, da esquerda, eles têm uma intuição de achar que nós vivemos num sistema desconecto do mundo, né? Como a gente pudesse aqui já ter uma suposta independência e que o povo brasileiro naturalmente se autorrefere e também tem o destino do próprio caminho nas mãos. E isso é de uma ingenuidade absurda, e eu prefiro acreditar que seja uma ingenuidade. Né? Mas eu vou jogar uma pimenta para você. Você é cirista, você é próximo, tem interlocução direta com Ciro Gomes. Você concorda com o Ricardo Capelli, que não ousa dizer, mas é o subtexto dos textos dele desde 2018, antes até aqui, que é o seguinte: se o Ciro Gomes, se o PT aceitar colocar Ciro Gomes como cabeça de chapa, ele dizia isso em 2018, agora vai ser renovado em 2022. Se aceitar o PT entubar essa, Ciro Gomes, cabeça de chapa, vice, sei lá, Jacques Wagner aí da terra do Wallace Moreira ou Rui Costa, aí a gente derrota tudo. É paroquial, então assim, tudo, o Brasil ser redimido depende apenas do PT entubar Ciro Gomes na cabeça de chapa. Você, como cirista, subscreve esse discurso? Negativo. Nem eu, nem o Ciro subscrevemos. Não tem absolutamente nenhuma chance de nós fazermos composição com o PT em 2022 e nem em 2020. Mas, exatamente, não subscrevo, até porque a gente que tem uma certa avaliação mais aprofundada do cenário já sabe o que está para vir. E o Bolsonaro, com a manutenção do auxílio emergencial,
e aí, hoje ele surfa na mais alta popularidade desde o início do governo. Eu não duvido nada que ele vai botar um pé na bunda do Guedes rapidinho para dar um jeito de colocar esse auxílio, né, na marra, mesmo que seja com um valor menor, mas para gozar de uma popularidade que, a depender do resultado das eleições americanas e também do xadrez político, né, internacional, ele pode ganhar as eleições no primeiro turno, a minha avaliação. Agora, falando um pouquinho disso que a gente estava comentando aqui no início, dessa sempre tentativa de moralização, é uma guerra cultural, né? É uma guerra em que ela se viabiliza no ponto de vista cultural, ou seja, a partir de uma condenação por estereótipos e por, vamos dizer assim, manifestações culturais que se chocam com o Ocidente, o Oriente, e isso é amplamente difundido numa indústria cinematográfica, em audiovisual, em televisão, e ela se faz presente, e aí a população não sabe, como muito bem disse o Wallace, né, e o Holmes, que ela se faz de uma forma hiper-autoritária em países que se dizem, né, democratas, e aí eu pergunto, né, para esses países que se dizem democratas, o que acontece com Snowden e com Assange se eles são enviados para os Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América acabou de libertar um cara que ficou preso 30 anos e de forma inocente. Então a gente sempre tem que fazer essas perguntas para a gente parar de sair da bolha e entender que não existe bonzinho. Wallace, não, perdão. Gabriel, eu vou falar uma coisa muito séria aqui, né? Algumas pessoas falam para mim o seguinte: é muito fácil para você porque você está na Suíça, nós estamos no Brasil. Você sabia, se falava da questão do Assange, sabia que é crime federal nos Estados Unidos você expor a identidade de qualquer agente da inteligência americana? É crime federal. Você vai para aquela prisão lá em segurança máxima junto com os traficantes latinos. Você que me acompanha aí, quantas vezes eu já não expus aqui a identidade de operativos da inteligência americana cooptada no Brasil? Isso significa que nunca mais, se eu não quiser ser preso no aeroporto e ser mandado dividir cela com aí as gangues latinas, eu não posso ir aos Estados Unidos, Cassiano. Exatamente. E aí você vê, né, nesses meandros que não são divulgados em nenhuma imprensa e nem são divulgados pela esquerda, eu prefiro acreditar que a esquerda não sabe, novamente, mas eu acho que tem muita tendência aí de existir uma troca, né, de afagos entre determinada parcela da esquerda e esses setores, o que leva a essa complacência, né, e essa omissão por parte da esquerda, mas é justamente isso. Então, fica uma coisa meio estranha para a população, e quando nós vamos fazer o discurso, a gente faz uns discursos meio incisivos, e aí a população, e até mesmo o eleitorado ali mais progressista, eles não entendem o que a gente fala. Eles não entendem, literalmente não entendem. Eles não entendem que a Bielorrússia, ela é um satélite, ela é um tampão para evitar um Armagedon nuclear. Porque a gente sabe que o que aconteceu com o tratado de mísseis, né, de médio alcance, que foi para o saco, muito por culpa dos Estados Unidos. E se você colocar mísseis de médio alcance ali na Bielorrússia, a gente vai estar na perspectiva de um Armagedon nuclear, porque o Putin, ele não é um frouxo, ele não é uma pessoa que vai aceitar isso e vai engolir isso da forma como outras pessoas engoliriam. Ele vai para cima, ele peita, ele está certo para defender o interesse dos cidadãos do país dele, está totalmente certíssimo. E as pessoas não sabem, as pessoas que bobear não sabem onde fica a Bielorrússia, não sabem onde fica. Aí você tem que explicar pedagogicamente para pessoas que se dizem de esquerda que o Biden, ele é um dos maiores vermes e ele é corresponsável, junto com a Hillary Clinton, pela morte de mais de 10 milhões de pessoas. Essas pessoas que de forma justa criticam o Holocausto não podem ser hipócritas, elas têm que criticar aqui a morte, pode dar um nome, né? A gente devia, eu acho que nós aqui devemos criar um nome do conceito das mortes, né, do povo depois da primavera. Achei que você ia falar o nome da milícia do sul do Líbano. A gente tem que criar um nome para o que aconteceu, como o Holocausto foi, né, justo com os judeus, tudo mais, na Alemanha nazista. A gente tem que criar um nome para o que o Partido Democrata e o governo dos Estados Unidos fizeram
com a população árabe na Primavera Árabe. Foram mais de 10 milhões de mortos. Porra! Então, assim, é no mínimo incoerente, e você vê o nível de cooptação, como é sofisticado. E por isso que eu vou correlacionar no final aqui tudo isso, e tudo isso tem a ver também com a Sarah Winter, o que aconteceu no final de semana. Aqui tem tudo a ver, mas eu vou deixar isso para o final, para ir chegando mais gente, etc. A única coisa que eu posso dizer é que, se o Wallace me corrija se eu estiver enganado, mas a gente já até conversou no Twitter, conversei com o Romulo, os Estados Unidos eles estão dando a última cartada econômica que resta, de se utilizar, né, desse poder que eles têm o monopólio, né, dessa tecnologia, ainda dessa programação de softwares e relativamente sobre o desenvolvimento de chips que leva aos semicondutores, mas coincidentemente foi no mesmo período em que a Samsung anunciou que faria uma parceria com a Huawei, né, e que passaria a fornecer esses semicondutores, esses chips para a Huawei com um regime de transferência tecnológica, com a Samsung já entendendo que a dominação econômica da Huawei, né, pelo menos nas áreas ali que a Samsung ainda tinha uma vantagem competitiva, tinha uma competitividade alta em relação à Apple, mas que a Huawei vai dominar esse mercado mundial, tanto do ponto de vista de smartphones mais sofisticados, né, mais high-tech, até do ponto de vista para o consumidor médio, do consumidor ali mais de uma classe média, de uma classe um pouco mais baixa. Existe tanto essa segmentação Huawei, de mercado, né? O prêmio e o da classe média mesmo. Exatamente. E as empresas, até eu discuti isso com o Alas lá na nossa live que a gente fez sobre a Coreia, sobre o curso que ele estava fazendo junto com o professor Paulo Galo, que justamente essas empresas elas fazem essa segmentação a partir da avaliação dos mercados internos dos países. Exatamente. Então você vê... Segmentação TikTok, de mercado, por definição, é a maneira de você explorar ao máximo as diferentes elasticidades, conseguir extrair mais a renda. Extrair mais lucro, exatamente. E a China faz isso de uma forma com uma escala imensa, né, com 120 milhões de trabalhadores envolvidos no processo industrial, com alta tecnologia de processo produtivo, coisa que os Estados Unidos até nessa parte aí de produção ainda não conseguiu atingir, e eles fazem isso de uma forma também a conseguir produzir tecnologia oriunda do 5G, agora estão discutindo 6G. Então, no momento em que a China passa a ser exatamente uma ameaça ao domínio tecnológico monopolista dos Estados Unidos e passa também a ser uma ameaça a se transformar, incluindo ali a conversão a paridade do poder de compra em dólares aí nos próximos anos, tendo em vista a pandemia e ao baque que a pandemia tem levado à economia norte-americana, eles vão contra-atacar. E a última sacada é essa, e como o Wallace colocou, impor essas sanções do ponto de vista tecnológico para evitar com que essas empresas, né, vinculadas aí, querendo ou não, a esse domínio tecnológico americano, façam comércio com empresas de desenvolvimento high-tech tecnológico como a Huawei, a Xiaomi, né? Enfim, a pronúncia Xiaomi, exato. Xiaomi. O X não é X, né? Quando eu boto um X é meio que um SH, Xiaomi. Um SH, exatamente. E aí você tem esse cenário, essa perspectiva, que é a última cartada dos Estados Unidos para tentar conter a China, que a gente já sabe aqui que vai prover o novo plano Marshall, nós vamos chamar de plano Jinping, né? Após a destruição das economias mundiais, só a China vai conseguir oferecer uma saída econômica não parasitária para um desenvolvimento sustentável e para a retomada do crescimento econômico pós-pandemia, tanto da zona do euro, a União Europeia, quanto na América Latina, e também a China aí já com mais de 4 trilhões de dólares investidos em mais de 4 mil obras de infraestrutura espalhadas pelo mundo a partir, né, do circuito One Belt, One Road, né, que é, enfim, a nova Rota da Seda, e que se o Bolsonaro insistir em não aderir,
Não é aderir, o Gabriel. Brasil... Você está, na verdade, otimista no seu discurso. É agredir abertamente. Não, agredir abertamente. Não, exatamente. É que os militares ali ainda estão... A gente está tentando, inclusive, fazer uma negociação. Eu não posso entrar em detalhes, mas é porque os militares eles já viram ali a ala, pelo menos, mais equilibrada. Se você pegar o Mourão ali, eles já viram Registra a nossa objeção a essa leitura de que é uma ala moderada. Mas, por favor, fale a sua leitura da qual a gente vê. Exatamente. Aí tem uma ala ali que é moderada no seguinte sentido que eu falo, de que é aberta a essa entrada da China do ponto de vista econômico, do ponto de vista, vamos dizer assim, até mesmo geopolítico e do que isso pode transformar também em cooperação militar. Mas aí, para finalizar... Mais para frente, Gabriel, vou só fazer um teaser aqui que o Piero vai comentar bastante sobre isso, à luz de um editorial que saiu lá no que a gente chama carinhosamente Diário do Surto, o DefesaNet. Conclui aí, Gabriel. Então, muito bom. E exatamente isso. E para finalizar agora, é isso. É a última tentativa que os Estados Unidos tentam impor, TikTok, essas sanções, etc. Porque a próxima alternativa, porque tem uma alternativa além da última. E como a gente conversou lá, né, no Twitter, Holmes, é a guerra. E eles não vão hesitar em fazer a guerra para tentar conter a China e para tentar se manterem com o status de maior potência econômica, cultural e, enfim, tecnológica do mundo. Eles estão loucos o suficiente para isso, como o Pepe Escobar sempre registra aquele pessoal aí neocon